Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Feliz ano novo para vocês e vamos para a nossa primeira aula ao vivo de 2021. Eu sou a professora Tayana, estarei aqui acompanhando a participação de vocês no chat aí, juntamente com ele, quem poderia ser, né, gente? Professor Mauro Marcel. E aí, Mauro, tudo jóia? Olá, professora Tayana, tudo bem? Olá, queridíssimos estudantes. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Agora estamos aqui na segunda série. Você que estava na primeira, está na segunda para a terceira. Estamos aqui de volta. Vamos caminhar por este ano. Estamos aqui de volta no Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, ao vivo. Esta aula é ao vivo. Estamos no mês de recuperação. Você que está acompanhando, que legal, bem-vindo, acompanhe-nos. Você que chegou agora, funciona assim. Eu sou o professor Mauro, professor de língua portuguesa, a professora Tayana, professor de língua portuguesa também. Nós somos a equipe de língua portuguesa do ensino médio. Temos um Instagram que você pode entrar em contato conosco, a língua portuguesa, CMSP_EM, está aqui. Então, se você ainda não adicionou, adiciona lá, entre em contato com a gente, pergunta. A gente está lá antes, depois, durante não, porque não rola, né? Mas assim, a gente está lá. Agora não rola. Isso, e hoje a gente vai ter uma aula que faz parte do processo de recuperação, né? Porque ano passado foi um ano pesado, mas vai melhorar, está melhorando, já estou vendo a luz no final do túnel. Então, olha só, o que acontece? Essa vai ser uma aula onde falaremos sobre artigo de opinião e ela é importantíssima por vários motivos, porque vamos falar sobre a diferença entre opinião e fato, que é algo irrelevante. É bom se posicionar no mundo, aprender a dar uma opinião, e importantíssimo, porque no próximo dia 17, se não acontecer nenhum entrevero, né, ou que seja, no próximo sábado, hoje estamos falando de uma quinta-feira, né, ou seja, depois de amanhã, haverá no próximo domingo, depois de amanhã, haverá o Enem 2020, ou seja, um pouco atrasado, mas acontecerá. E na redação, que acontecerá já nesse fim de semana, bom, o que nós desenvolveremos é mais ou menos o que falaremos nesta aula. Claro, na redação do Enem, a professora Tayana pode falar um pouquinho com mais propriedade do que ela gosta desse assunto, a diferença entre um artigo de opinião e um texto dissertativo argumentativo tal qual pedido no Enem. Porém, se você seguir a aula de hoje, você já vai ter um pouquinho do que será aquela prova, né, do que é o texto do Enem. Então, nos acompanhe. Antes de mais nada, vamos para o objetivo e as habilidades da aula de hoje. Para você que está começando agora, sempre começamos assim, explicando quais são as habilidades e direcionando a nossa aula. Professora Tayana, por favor. Então, vamos lá, né, aos objetivos, as habilidades dessa aula, e o nome já diz, como elaborar um artigo de opinião. Se você aprende a elaborar um artigo de opinião, com certeza você consegue fazer a dissertação aí do Enem, né, a prova do Enem, a redação do Enem. Vamos ao objetivo da aula. Reconhecer as características e a organização de um artigo de opinião. E as habilidades, estabelecer relação entre a tese e os argumentos apresentados para defendê-la ou refutá-la. Estabelecer relações lógicos-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Então, vamos aprender hoje, hein, professor Mauro? Isso, o que faremos hoje? Hoje vamos diferenciar notícia de artigo de opinião, que fica bem claro, né? Porque uma coisa, outra coisa, falaremos sobre isso. Relembrar a estrutura de um artigo de opinião, importantíssimo também. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar as aulas perguntando, questionando, mas vou perguntar para a professora Tayana logo de início. Deus. Claro, professora Tayana. Você é daquelas pessoas que tem opinião sobre tudo? Nossa, que pergunta difícil. Está sempre se posicionando, está sempre olha, eu pensando, opinando. Então, depende da situação. Eu não gosto de responder isso, depende. Eu gosto sempre de responder sim ou não. Né? Mas quando eu tenho um posicionamento de determinado assunto, eu sou um pouquinho rígida, um pouquinho mais do que deveria. Então, por isso que eu estou enrolando para falar. Que quando eu tenho assim, uma opinião formada, é difícil eu mudar de opinião. Então, tem coisas que eu não tenho opinião formada, mas quando eu tenho uma opinião formada,
me segura. Ah, entendeu? tinha uma época da minha isso. vida que eu tinha opinião sobre tudo. Aí eu preferi, sei lá, a gente vai envelhecendo, não sei, vai abandonando. Eu não sei. Sabe, professor Mauro, tem coisas que eu prefiro observar do que falar, né? Geralmente as pessoas sábias, elas mais ouvem do que falam, né? E por isso que elas são tão sábias. Então se sai falando tudo, mas é o que eu falei, dependendo da situação, me posiciono, dependendo, eu ouço, Antes, entendeu? eu ia dar um pouquinho de spoiler do que eu vou falar depois, mas deixa eu dar uma sequência aqui para a gente perguntar a opinião dos nossos alunos, né? Então, olha, responda para a gente em um minutinho, porque é uma pergunta bem tranquila. Olha só, na tela. Qual a sua opinião sobre as pessoas que têm opinião sobre extremamente tudo, exatamente tudo? Então, qual a sua opinião sobre aquelas pessoas que, olha, sempre têm uma opinião formada sobre qualquer assunto? Um minuto, voltamos já. E a gente volta muito animado, professor Mauro, porque os professores guerreiros estão aqui com a gente. Ó. Professora Márcia falando boa tarde, professor Yuri, professora Luanda, que está tão longe olha, da gente. bacana, seu Luanda. A Jennifer, professora Jennifer também Jennifer. falando com a gente, que está muito longe. Então, o que o pessoal pensa sobre gente que tem opinião sobre tudo? Vamos lá, e tem também o Antônio, que fala, a professora Antônio também, um abraço e assim vai. Vamos lá, que é o que eles falam. Primeiro a Luanda. Ai, Luanda, eu concordo com você. Eu não ia ser tão direta, mas eu concordo. Pessoas que têm opinião sobre tudo são muito chatas. E eu tenho a opinião da Jennifer também, da prof. Jennifer. O que ela diz? Ai, que medo. A Jennifer? Que ela Jennifer fala? me escreveu uma tese de mestrado, aqui ó. Professores, ter opinião sobre tudo é ótimo. O que é complicado é não saber aprender com as diferenças e nunca mudar de opinião. Foi para mim, Jennifer? Essa não, às vezes eu Nossa, mudo. não é isso não. Gente, olha, é importante que nós tenhamos opinião, mas faz assim, eu vou continuar perguntando e a gente vai levar para um pensamento. Talvez, quem sabe, eu dê minha opinião Mas até o aí, final da aula. você acha... Ai, olha, eu A quero minha opinião. xingar. Olha, porque. Não, vamos lá, para a próxima pergunta. Ele não Próxima quer pergunta. falar. Próxima pergunta. Vamos lá, Então vai olha pra só. próxima, vai. Quer ver? Porque senão a gente vai atrapalhar aqui a É interação porque das alguns perguntas. falam que é legal, depende, outros falam que a pessoa é chata. Quer ver mais uma pergunta? Um minutinho, na tela. É possível saber opinar de maneira adequada sobre todos os assuntos importantes? Olha só, essa pergunta já vai completando a outra. É possível saber opinar, dar uma opinião de maneira correta, adequada, sobre todos os assuntos relevantes e importantes? É possível fazer isso? Um minuto, a gente já volta.
E os professores continuam participando com a gente. O professor Antônio, ele diz que sim, é possível, desde que saiba, né, sobre o assunto. E a Luanda, aqui de novo, dizendo sim, desde que ela tenha o bom senso e conheça sobre o assunto. Tem mais. Eita, peraí, professor Yuri, você terá que saber o assunto para expor a ideia do assunto. A Jennifer diz que é impossível. Nós só conseguimos dar opinião adequada se conhecermos muito bem o assunto. Não é possível saber sobre tudo. Então, ela é categórica. Olha que bacana. Não é possível. É exatamente sobre isso. Primeiro, agora eu vou opinar, sim. Eu acho que aquela pessoa que tem opinião sobre tudo, me permito dar minha opinião, é chato pra caramba, né? Opinar sobre tudo. Não reconhecer ignorância em nenhum momento. Nossa, tem momentos que nós precisamos reconhecer. Eu não sei. E eu vou falar uma coisa. Não saber é um dos primeiros passos para a gente poder aprender algo, né? Quando os mapas europeus, em vez de começar a colocar desenhos, né, para mostrar os locais que eles não conheciam, né, monstros, dragões, começaram a deixar vazios, eles reconheceram a ignorância e começaram a desbravar os mares, descobriram outros continentes, né? Ou seja, reconhecer que não sabe é bom, porque aí a gente busca aprender. Então, é o primeiro ponto. Opinião sobre tudo é complicado. Opinião sobre tudo. Porém, aí eu vou para a próxima pergunta que nós fizemos agora há pouco. Deixa eu falar aqui. A próxima pergunta. Vamos lá. Então... Antes, a próxima pergunta é assim. Tá. É possível saber opinar de maneira adequada sobre todos os assuntos importantes? Outra coisa. Sobre todos os assuntos importantes? Olha, bom, ter uma opinião, na minha humilde opinião, desde que a gente se prepare de maneira prévia, sim. O problema é a forma como organizamos essa opinião, né? De maneira adequada é quando a gente se prepara para dar a opinião. E isto é a matéria-prima do artigo de opinião, é o preparo. Se nós queremos que você fale sobre o assunto X e você não tem menor informação, a menor leitura sobre determinado assunto, é claro que a sua opinião não vai ser adequada. Você tem direito de dá-la? Claro, mas uma opinião sem informação beira o preconceito, beira a desinformação. Isto é complicadíssimo. Professora, diga. Eu estava pensando que ele ia fazer outra pergunta, gente. É assim mesmo, é a primeira aula ao vivo do ano. O que meu pensamento é, se você sempre fala, sempre você se posiciona antes de ouvir o outro, você tira a possibilidade de aprendizagem, como o professor Mauro falou, e o que acaba se tornando uma pessoa desagradável. Então, às vezes, a gente até evita de falar com esse tipo de pessoa ou de se posicionar, porque a gente sabe que a gente não vai ser ouvido, e você nunca para, no caso, vamos supor eu, nunca paro para ouvir o outro, porque eu já sei, e isso atrapalha muito a minha vida e o meu conhecimento. Então, na minha opinião, a pessoa que sempre se posiciona, que sempre sabe tudo, eu acredito que seja até uma fragilidade escondida ali. Exato. Ela não quer mostrar que ela tem aquela fragilidade, então ela se posiciona com medo de mostrar a vulnerabilidade. E, nesse caso, a pessoa pensa que é respeitada, mas, na verdade, ela é uma pessoa desagradável. E tem gente que não quer nem discutir, né? Eu não vou debater com tua pessoa porque ela não aceita a opinião alheia, então, você não está sempre certo, você afasta as pessoas. E aí tem uma pergunta importante que está aqui, eu não vou abrir para a gente debater, porque a aula não vai fluir, tá? Não vai girar. Mas é importantíssimo diferenciar opinião de fato, opiniões de verdade. Por exemplo, um fato. O que é um fato? Um fato é algo que aconteceu, é algo que é verdade, é verídico. Por exemplo, sei lá, um evento histórico, as guerras napoleônicas, são fatos históricos. Então, não tem como questionar isto. Olha, eu tenho uma opinião, eu acho que isso não aconteceu. Como assim? É um fato histórico, está documentado, né? Olha, o World Trade Center não caiu por causa de ataques terroristas. Olha, sei lá, é complicado a gente começar a ter opiniões sobre verdades fundamentadas, sei lá. Olha, igual a professora Tayana falou em outra aula, né? Ela falou assim, olha, a água não é um tema polêmico, a água é fundamental para a vida. Então, questionar algumas coisas que são fatos, transformando fatos em opiniões, é complicadíssimo. Então, temos que diferenciar fato de opinião. Há pessoas que transformam opiniões em fato, porque tudo que ela fala é verdade, é verdade, é verdade, essa coisa pela verdade, né? Acaba trazendo, misturando a opinião dela, ela acha que é um fato, porque o que ela pensa é verdade, então é um fato. Exato, gente. Olha a confusão aí. Exatamente. Quer dizer,
todas as opiniões que a pessoa tem, ela não aceita questionamento, então viram verdades, viram fatos. E isso é complicadíssimo. Estar aberto ao novo, fazer este eterno e contínuo exercício de empatia. Eu costumo dizer que quando a pessoa conversa com você, sempre concorda com você, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Seria o oposto daquela que sempre tem uma opinião sobre tudo, né? Aquela que sempre, que legal, que bom, então, você está certo. Você está falando toda hora, estão concordando sempre com você? Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, é uma conversa ou é um monólogo, né? Então, mais importante do que diferenciar opinião e fato é estar aberto ao novo. Então, olha a perguntinha que eu vou fazer agora, é super importante. O que faz você mudar de opinião sobre determinado assunto? 1 minuto, a gente já volta. E vamos lá, a professora Cláudia dizendo boa tarde. A professora Luanda já respondeu para a gente aqui, né? O que faz você mudar de opinião sobre determinado assunto? Ela falou assim, conhecimento e informações verídicas. Tenho mais aqui, professor Mauro. Perfeito, gostei, mais. Tem, professor Antônio também, a explicação correta sobre o assunto e a Jennifer. Por favor, Jennifer. Vamos lá. Novas perspectivas e bons argumentos. Saber que não dá para saber tudo sobre todas as coisas. Humildade faz bem para a construção de conhecimento. A palavra é humildade. Quando a gente entra numa sala de aula, a gente tem que perceber que, nossa, eu estou ali para aprender. E a sala de aula que eu digo é qualquer lugar onde a gente aprende, né? É em casa com os pais, é no escritório com um amigo, é com a direção da escola, é com um amigo, ou seja, em qualquer momento, é perceber que nós podemos aprender com todo mundo. É se colocar na condição de, olha, o que você tem para me ensinar, né? E aquilo que não serve, mas assim, é perceber que todos têm direito a ter opinião e todos têm direito a ter informação também, né? Então, é por aí. Acho que agora a gente pode... tiramos muita coisa do caminho, debatemos, conversamos, né? Tivemos participação da Luanda, da Jennifer. Obrigado, pessoal. E continue conosco. Eu queria te fazer uma pergunta. Claro, pergunte. Se você já mudou de opinião assim instantaneamente... Tá? A pessoa falou e você, nossa, ou você tem um tempo para mudar essa opinião? Porque eu estava pensando sobre mim. É verdade. Comigo já aconteceram as duas coisas. Sério? As duas coisas. Tem hora que eu, putz, nossa, é verdade. Como é que eu fui tão... Eu vou falar relapso, né? Falar burro. Não, como eu fui tão relapso? Como é que eu não pensei nesse assunto? Percebeu. Já foi automático. E tem vezes que, sabe, a gente leva para casa... Porque, vou falar uma coisa... Quando a gente debate com a pessoa, tem uma questão de orgulho, né? Eu não vou falar na cara dela que eu concordo com ela. A gente leva para casa, pensa, reflete, lê, questiona. Eu falei, puxa vida, a pessoa estava certa, né? Então tem hora que você mudar de assunto, mudar de opinião é maravilhoso. Sabe por que eu falei isso, professor? Porque eu sou daquela que penso, reflito, no outro dia que parece que amanhece e refresca a memória, nossa, às vezes eu não consigo por falta de capacidade mesmo de mudar, talvez um pouco de orgulho também, Sim. Mas essa falta de capacidade, eu tenho que refletir, degustar sobre, eu falo, nossa, cheguei, e é aquela sensibilização também, a coisa do emotivo, tem que me pegar pelo emocional, e aí eu vou refletir, vou passar outro dia e falar, nossa, sabe, eu tenho esse problema. Eu sou tão acostumado com a aula de redação que às vezes eu mudo de opinião no meio do debate, eu começo a falar uma coisa, eu falo outra, porque, sei lá, é importante isso, né, ver os dois lados. Agora, olha só o que vem na tela, vamos falar o que é fato. Temos um exemplo de um fato histórico,
histórico, não tem como questionar, olha só. Essa é uma réplica da Fat Man, é uma bomba que foi lançada em Nagasaki, no Japão, no dia 9 de agosto de 1945. Essa bomba foi lançada em Nagasaki, é um fato histórico, ou seja, está documentado de diversas formas, então é um fato, não tem como questionar, não é uma opinião. Então, parece que é óbvio diferenciar fato de opinião, mas olha, bastante atenção. Outro fato histórico, é uma foto de Napoleão Bonaparte, pintado por Jacques-Louis David. Napoleão Bonaparte foi imperador da França, também é um fato histórico. Ele ter sido imperador da França, Napoleão III também, o fato, as guerras napoleônicas, o fato de Dom João ter vindo para o Brasil fugindo da guerra napoleônica, tudo isso fato histórico documentado, então são fatos. Então, olha, eu acho que ele não veio, eu acho que Napoleão não foi imperador da França. Complicado ter questionamentos assim. Tá aí mais uma, olha só. A morte de Ayrton Senna. A morte de Ayrton Senna é um fato histórico. No dia 1º de maio de 1994, Ayrton Senna faleceu devido a um acidente no Grande Prêmio de Imola. No dia 1º de maio, né, era feriado, era um domingo, eu lembro E desse você dia. estava onde? Eu estava em casa assistindo a corrida. Nossa, corrida. eu não estava assistindo, eu fiquei sabendo, estava arrumando a casa. Então, são fatos. Então, fatos não questionamos. Por exemplo, eu não acredito que o homem foi à Lua. Gente, é assim, quanto mais a gente sabe sobre as coisas, mais a possibilidade de nós questionarmos, e isto é bom. Só que tem algumas coisas, como o homem na Lua, é tão documentado, e uma coisa interessante, existe um rastro das mentiras que criaram esse tipo de fake news. Por exemplo, eu não vou lembrar agora, tem um mockumentary, que é um documentário falso, que foi feito há alguns anos, acho que há uns 20, 30 anos, falando que a viagem à Lua foi uma farsa. Então, quando as pessoas assistem a esse mockumentary e divulgam, acreditam que aquilo foi verdade, ou seja, que os Estados Unidos falsearam para poder ganhar no contexto de Guerra Fria, mesmo com tantos documentos históricos. Ou seja, se a pessoa for pesquisar mais, vai perceber que, olha, o homem pisar na Lua foi um fato histórico. Temos muitos documentos que comprovam isso. Ou seja, quanto mais informação temos a respeito, menos a gente perde tempo debatendo temas irrelevantes no contexto de que não são passíveis de opinião, são fatos. Então vamos debater coisas mais importantes, por exemplo, qual a relevância das guerras napoleônicas para o que o Brasil é hoje enquanto país? É uma opinião, é uma pergunta que cabe uma opinião, né? Qual a importância de um herói nacional como Ayrton Senna no contexto de Brasil, um país que tem tanto déficit de vultos históricos positivos. Então, é importante que nós questionemos o que cabe questionamento, né? Então, aí eu chego e pergunto, o que é uma opinião? Uma opinião é um posicionamento. Uma opinião é um posicionamento. Eu ia para compartilhar, mas vamos diretamente, porque eu acho que é mais tranquilo. Uma opinião é um questionamento. É você escolher um lado e levar isso com argumentos para convencer a pessoa de que você está certa. Ou então não. Você, olha, penso isso e vou levar isso como verdade. Até que, em certo momento, alguém pode te convencer de outro ponto. Como falamos aqui nesta aula, você pega e muda de opinião. Ou seja, opinião você pode mudar, não tem nenhum problema. Tá certo? Agora, o que temos que levar em consideração é essa outra pergunta que está na tela. Opinião é um posicionamento. Agora, em um minutinho, respondam para nós. O que é um artigo de opinião? 1 minuto e já voltamos.
E vamos lá, tem o professor Idelvan, desculpe se eu li errado, também dizendo boa tarde. A professora Jennifer está dizendo que artigo de opinião é o contrário de uma opinião sem fundamento, precisa ter argumentos. Articular ideias, ela disse bem também. Articular ideias foi a Luanda, esqueci não. Isso, exatamente isso. Gente, um artigo de opinião é a sua opinião estruturada. Eu falei que a sua opinião é o seu posicionamento. Não dá para fazer um artigo de opinião sem um posicionamento. Olha, eu não sei o que eu penso sobre o assunto. Se você não sabe o que você pensa sobre o assunto, então pense a respeito. Você tem o direito de não ter opinião. Falamos isso no começo da aula. Olha, não sei o que eu penso a respeito. Agora, quando na sala de aula o professor pede para você estruturar uma opinião, ele está pensando nisso aqui que está na tela agora. Ele quer que você pense uma tese, que é o professor aqui dando uma aula para você, que não é professor, é um androide, é um robô. Será que as máquinas vão tomar o lugar dos homens? É uma questão polêmica. Pô, tem gente que acredita, sim, claro que vão tomar, o futuro é tecnológico e tal. Tem gente que acha que não. Tem aí uma questão polêmica para você pensar. Acho que poderia também ser se isso é um benefício para a sociedade ou algo ruim. Perfeito. Então eu vou defender, as pessoas vão ficar desempregadas, outros defendem, não, mas vai ser muito bom, né? Então tem essas duas visões também dentro desse tema. Exato, né? Olha, outra questão que a gente já tratou aqui nesta aula, na segunda série, foi a questão dos agrotóxicos, que agrotóxicos, é claro que fazem mal à saúde, porém é necessário que se produza muito alimento para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo, quase 7 bilhões está beirando isso, né? Então, olha só, nós temos aí uma questão polêmica. Como alimentar tantas pessoas no mundo sem causar tanto impacto ambiental quanto os defensivos agrícolas? Então, nós temos aí uma questão polêmica, ou seja, a ser discutida. Várias pessoas têm várias opiniões sobre este assunto. Então, o posicionamento é a sua tese. Tá? Toda a questão polêmica, ela tem pelo menos 2 posicionamentos. Então, se tem uma posição só sobre um assunto, não é polêmico. Se você tem 2 ou mais opiniões sobre um assunto, e são bem divergentes mesmo, aí eu tenho uma questão polêmica, como o professor Mauro falou. E é isso que é o que o Enem vai pedir para você no próximo domingo, né? E nos domingos de Enem aí ao longo da vida. Ou seja, o seu posicionamento, que é a sua tese. Aí vem o quê? A defesa da sua tese com argumentos. Por exemplo, se você acredita que é necessário que as pessoas parem de comer carne e se tornem veganos, caramba, exatamente. Não comer carne. O especialista não é no assunto, ele passou a vida inteira estudando sobre isso. E você ficou sabendo ontem e já tem opinião formada. Entendeu a diferença? Então, é isto. Então, olha só. Aqui, deve ter a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é o fechamento, deve ter um vínculo com a tese e apresentar uma alternativa coerente com o tema desenvolvido. Por exemplo, se a sua tese tem a ver com o fato de, olha, o Brasil é um país com muita violência, é preciso que se combata isto. E na proposta de intervenção você coloca, é necessário que, sei lá, se alimente as pessoas. De alguma forma, você tem que conectar esse alimentar as pessoas com a violência. Se ficar desconectado, a sua redação falta uma coisa chamada coerência. Ou seja, o seu texto tem que ser um parágrafo levando ao outro, que leva ao outro. Ou seja, é muito fácil dar uma opinião. Olha, vou dizer algo que nem é tão polêmico assim. Opinião é algo muito fácil de ser dado. Você chega na rua e pergunta, olha, você é a favor ou contra tal coisa? Todo mundo tem uma opinião formada sobre quase tudo. E é muito chato quem tem opinião sobre tudo mesmo. Mas as pessoas opinam, é muito fácil opinar. Agora, estruturar um artigo de opinião, escrever, argumentar, fundamentar e apresentar uma proposta válida de intervenção, isto é difícil. Certo? É verdade, complicado. Agora, vamos lá, se fechou direitinho, vamos tentar ver se vocês estão acompanhando bacaninha, acho que acredito que estão. É uma perguntinha só para poder ver se estão vindo conosco. Um minutinho na tela, pergunta, o que é uma questão polêmica? Um minutinho, a gente já volta.
E vamos lá, o professor Alex já está participando com a gente aqui. E ele diz que uma questão polêmica, na verdade, admite mais de um ponto de vista, assunto recorrente do momento. Então tem que ser um assunto do momento e mais de um ponto de vista. Já brincou aqui em algumas aulas, falando feijão por cima, por baixo do arroz. É uma questão polêmica? É uma polêmica tão boba. Do lado. Mas é uma polêmica. A gente vai questão polêmica. Biscoito ou bolacha? É polêmica? É polêmica. Mas olha, as grandes polêmicas têm a ver com assuntos mais sérios, né? Que é até complicado. Porque envolvem até paixões, né? A gente começa a falar de aborto, começa a falar de pena de morte, começa a falar de partidos políticos, coisas complicadíssimas. Armamento. Que eu acho até, né? Oi? Armamento. Isso, então olha... Aí, professor Mauro, eu queria ressaltar que quando fala do feijão e arroz, parece uma coisa boba, mas pelo menos comigo acontece isso. Toda vez que eu pegar o arroz e feijão, eu lembro da aula do Mauro. Olha, ele estava falando, e agora? Eu ponho por cima. Então, são coisas que fixam não na sua tem que pensar, não tem polêmica aí, não tem polêmica aí. O feijão é por baixo do arroz para não fazer aquela bagunça. Eu ponho por cima. Como assim por cima? Foi por cima, tá errado, mas eu lembro da sua aula. Não tem polêmica aí. Vamos lá, olha, autoritário eu, né? Ensino a ter opinião, falo de opinião e tô sendo autoritário. Mas é a verdade, né? A verdade é o arroz por cima. Mas eu sempre comi feijão por cima. Mas na Marmitex vem como? Olha só, ele querendo me desarmar aqui. Não. É porque eles fazem errado lá na Marmitex. Perfeito. Vamos lá, na tela, olha só aqui, gente. A questão polêmica, ela vai gerar a sua tese. A sua tese é simplesmente a sua opinião. Vamos lá, brincando, agora a gente falando brincando, olha só. Questão polêmica, arroz por cima, por baixo, feijão fica onde, né? É a questão polêmica. A sua tese é a sua opinião sobre o assunto. Por exemplo, eu falei que o feijão por baixo, a professora falou que é feijão por cima, então a tese é a sua opinião sobre o assunto. Em questões mais sérias, por favor, é o que acontecerá no Enem, né? Questões muito mais sérias do que essa besteira que a gente falou aqui agora de feijão no arroz, né? Argumentos, fundamentação da sua opinião, ou seja, é o que te leva a ter essa opinião. Argumentos válidos, né? Não há alguém falou, eu ouvi, a tia do Zap. Não é assim que funciona. Argumentos válidos. E a proposta de intervenção é, à luz dos argumentos, como resolver a questão polêmica, ou seja, como você resolve a questão. Ou seja, uma coisa vai levando a outra, certo? Então, olha só, questões polêmicas, por exemplo, né? Aí são sérios, legalização do aborto, liberação de drogas, posicionamento político, religiões, que a gente até evita estar discutindo aqui, porque a gente quer focar o quê? Né? A gente quer focar na estrutura, porque senão a gente vai começar a se perder, porque são questões que envolvem paixões e é sempre complicado, né? Então, olha, um exemplo, um alerta aqui, sempre é bom lembrar que opiniões não são verdades absolutas. Questões polêmicas são momentos dinâmicos da sociedade que permitem, por meio de debates e artigos de opinião, por exemplo, momentos de aprendizado e autoconhecimento. Vou lembrar uma coisa que é muito importante. O pessoal fala muito da geração mimimi. É mimimi aqui, mimimi. Olha só, uma coisa que acontece. Na Inglaterra vitoriana, no período da primeira Revolução Industrial, as crianças eram utilizadas, seguravam as crianças pelos pés e usavam as crianças para limpar as chaminés, né? Enfiavam as crianças nas chaminés, porque elas eram pequenininhas e cabiam, né? E aí, algum dia lá falou assim, nossa, que maldade com as crianças. Que mimimi, criança, aguenta, né? Ou seja, aquilo que é mimimi hoje, no futuro vai ser crueldade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque olha só, ninguém em sã consciência acredita que uma criança foi feita para limpar a chaminé, né? Ou seja, a sociedade evolui. E como é que ela evolui? A partir de debates, artigos de opinião. Ou seja, respeitar a opinião do outro. Ou seja, escreva um artigo legal, procure argumentos, fundamente o seu texto e apresente pessoas. Olha só, uma coisa, aí eu vou abrir meu coração com vocês. Estamos em janeiro mesmo, né? A gente pode abrir o coração. A internet, ela é o espaço da opinião. E quando a gente pensa em estruturar a opinião, o artigo de opinião é taxado de maneira preconceituosa e pejorativa com o nome de textão. Né? Lá vem o cara com textão, ou seja, nossa, ele quer argumentar, e aí cria-se um ambiente de preconceito, e isso a gente tem que tomar conta. Aí não é artigo de opinião, ali é guerra, né? Guerra, ou seja, quebra-pau, não dá pra, é um ambiente que então, eu acharia legal. Não é um ambiente de discussão, né? Que dá para debater. Não. Ou seja, a internet, as redes sociais, elas é uma pena. Todo mundo tem razão, todo mundo está certo. Viram um espaço de opinião, não de argumentos. Sim. Não de argumentos. Isso é complicadíssimo. Então, gente, olha só, estamos indo para o final da aula. Nós teríamos aqui um trecho de um artigo de opinião para ler, mas a gente acabou por
preferir debater sobre o que é um artigo de opinião, foi o que aconteceu. Mas aí uma dica para você, olha, uma opinião nossa, eu acho que você deveria, principalmente se você for fazer o Enem, ou conhecer alguém que faça o Enem, temos aqui, olha, um tema que é bem polêmico para você, na tela, por favor. Elabore um artigo de opinião com tese, argumentos e proposta de intervenção, né, sobre a seguinte questão polêmica: desafios do Sistema Único de Saúde, o SUS, na pandemia da Covid-19. Ou seja, quais são os desafios, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve enfrentar uma polêmica. Dentro desse tema você se posiciona, né, professor? Exatamente. Dê um título para o seu texto e siga a estrutura proposta nesta aula. Tese, argumentos e proposta de intervenção. Utilize conectivos desta forma, assim, deste modo, contudo, entretanto, o que leva a crer que, ou seja, um parágrafo levando a outro. Se for preciso, volte em algumas aulas no YouTube e você vai achar. Tem bastante aula legal, inclusive aulas da terceira série. A professora Tayana deu muita aula legal sobre artigo de opinião. Você consegue achar fazer uma maratona dessas aulas, né? Não se esqueça de reescrever seu texto. Faça um rascunho. O seu texto nunca... Repito, o seu texto nunca... Vou falar mais uma vez. O seu texto nunca vai ficar bom da primeira vez. Nunca, tá certo? Só se você for um gênio, aí desculpa, peço perdão, seu texto ficou bom de cara. Recebeu o espírito, né? Nossa, baixou lá o Drummond e o cara pegou e escreveu o negócio. Ou seja, escreva o seu texto, reescreva-o, leia-o, reescreva-o, peça para as pessoas lerem também. Nossa, não é prova, você pode fazer seu texto e pedir para as pessoas lerem. Mande para nós, língua portuguesa, CMSP, _EM, e a gente vai ler com o maior prazer, né? Publique o seu texto nas redes sociais com a hashtag Eu no CMSP. E foi um prazer ter você aqui hoje nesta aula maravilhosa ao lado da professora Tayana sobre artigo de opinião. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigado, professor Mauro, alunos, professores que estão aí firmes com a gente. Até a próxima. E não esqueça de avaliar a nossa aula. Isso, está aí na tela o QR Code. Você pode avaliar a nossa aula, dizer o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações. E sempre que tiver uma aula nova, você... Mentira, não é nada disso não, tá certo? Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.